e a ponte de Guaratuba chega a 65% de conclusão. Meu último vídeo mostrava a ponte com 50%. Agora eu vou mostrar ela com 65% de obras concluídas. Ninguém conseguiu impedi-la. Nem os ambientalistas que defendiam pássaros que iam tombar na ponte. Pode rir, porque eu já ri muito. Diziam que não podia ter ponte porque o passarinho ia trombar na ponte. Gente da prainha não queria a ponte porque a ponte ia tirar a imagem do pôr do sol. E algumas pessoas de Matinhos, talvez de Guaratuba, gente que se diz ambientalista, defensora do meio ambiente, dizia que a ponte ia danificar o meio ambiente aqui no litoral do Paraná. Eles perderam e a ponte está saindo. O desenvolvimento no litoral do Paraná chegou e essa ponte é a nossa maior representatividade disso. O Paraná precisa se desenvolver e hoje eu vou falar algumas verdades da obra, algumas verdades do governo do estado do Paraná e algumas verdades de Matinhos, que é a cidade onde eu moro. Então vem comigo, vem acompanhar. A ponte de Guaratuba chegou então aos seus 65% de conclusão. Bom, esse é um grande passo, ninguém pode negar, um grande passo no litoral do estado do Paraná. É um grande passo em prol do desenvolvimento, um grande passo em prol da modernidade. Afinal de contas, o litoral do Paraná não tinha ainda uma ligação entre Matinhos e Guaratuba. As suas duas principais praias. Nós temos um litoral extremamente curto, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Praia de Leste. Aqui é um litoral extremamente curto e um litoral que sempre esteve separado, porque era impossível durante as férias escolares, a temporada de verão, alguém sair de Guaratuba para passear em Matinhos, Caiobá. Alguém sair de Matinhos para passear em Guaratuba. Porque as filas no ferry-bote para travessia desse pequeno braço de mar aí era gigantesca. As filas demoravam demais, nos atrasavam demais e agora a ponte chega para mudar essa realidade. Esse espaço que eu estou mostrando aí agora, ó, é aonde o canteiro de obras abriu o morro para fazer uma pista dupla, bonita, que afinal de contas vai chegar na nossa nova ponte, né? Aí então é a abertura da via que leva a ponte até dentro da cidade de Guaratuba. Esse aí embaixo onde você está vendo é o nosso canteiro de obras. E aí essa estradinha que vai ali, ó, vai para a prainha de Caieiras, uma prainha muito bonita. Para você que não conhece o litoral do Paraná, Caieiras é um lugar que você precisa conhecer. Ali o show é aquela quantidade de barcos, de pescadores sobre a água que deixa o lugar muito bonito, principalmente no pôr do sol. E aí, ó, essa é a ponte de Guaratuba, que no meu último vídeo ela estava com 50% de conclusão. Agora ela está com 65%. Essa é a parte em que a ponte encontra terra firme para o lado de Guaratuba. E aí ela avança já por um trecho muito longo, muito longo. Chega a ser inacreditável olhar para essa ponte do jeito que está. E como eu falei no começo do vídeo, ia falar umas verdades. Então, primeira verdade sobre essa ponte é: pela primeira vez nós temos hoje no governo do Paraná alguém que teve interesse de lutar pela ponte, e não só lutar, mas fazer a ponte. Antes do governador atual, o Ratinho Júnior,
todo governador que se candidatava no estado do Paraná prometia a execução da ponte, porque sabiam que a ponte era extremamente necessária para a nossa região. Mas ninguém, absolutamente ninguém, depois de eleito, fazia a mínima questão de brigar com a ponte. Até porque, para fazer a ponte, precisariam enfrentar o Ministério Público, que dizia que ia trazer danos ambientais, muita gente influente da prainha, de Guaratuba, de Matinhos, que não deseja o desenvolvimento do litoral do Paraná, e isso traria desgaste a esses políticos. Então, todo político prometia e não executava. O Ratinho entrou e executou. E mais do que isso, ele trouxe a engorda da praia para Matinhos e agora já está com o projeto da engorda da praia de Guaratuba. Isso é sensacional. Nós precisamos nos lembrar e não nos esquecer de que o litoral do Paraná está em déficit com o desenvolvimento, com a sua população. O litoral do Paraná tem um atraso de mais de 30 anos no seu desenvolvimento. Mas como assim, Álvaro? Bom, em 1980, o litoral do Paraná era a pérola do sul do Brasil. Caiobá, o metro quadrado mais caro do sul do Brasil. E de repente, o estado do Paraná, ali em meados do ano 2000, começou a ser atacado por gente que não desejava o desenvolvimento local. Isso fica muito claro, olha ali, você que está assistindo agora, olha ali embaixo, aí é a concretagem, olha o tanto de caminhão de concreto, né, em cima de uma balsa descarregando na ponte. Então a logística para a execução dessa ponte é sensacional. É muito trabalho, é muita gente envolvida, é muito engenheiro e a ponte está saindo. Olha que magnífico. Essa estrutura aí é a estrutura que ela corre sobre a ponte, levando então as vigas que são colocadas na ponte, essa é a estrutura fundamental para a construção da ponte. Toda a ponte depende dessa estrutura amarela em cima. Eu vou voltar num dia que ela estiver em execução para que você possa ver o seu funcionamento. Mas voltando ao nosso assunto, o litoral do Paraná, principalmente Matinhos, deixou de se desenvolver em 2006, quando, de maneira completamente equivocada, os legisladores de Matinhos e os conselhos de Curitiba, gente que decide o litoral do Paraná, mas que não tem compromisso com o litoral do Paraná, eles votaram para que Matinhos não pudesse mais construir prédios acima de 6 andares. Então, as construtoras não tiveram mais interesse em comprar um terreno em Matinhos para levantar um prédio e poucas construtoras locais, que aqui nós temos poucas, mas boas construtoras, acabaram diminuindo a sua operação e construindo prédios limitados a 6 andares que limitam a quantidade de unidades a serem colocadas à venda. Isso faz com que não seja tão interessante a construção civil em Matinhos. Por quê? Porque o terreno na frente da praia é caro e você só pode construir pouquíssimos apartamentos por prédio. Ou seja, não vale a pena. Muito pouco rentável para as construtoras. Bom, mas aí a gente olha então para Matinhos hoje e a gente vê muito investimento do governo do estado. Ratinho Júnior veio, fez a engorda da praia e agora está fazendo a ponte. Mas aqui tem uma outra verdade que eu preciso dizer nesse vídeo.
o governo do estado do Paraná, de alguma maneira, precisa exigir uma contraprestação das prefeituras do litoral. Porque não adianta nada o governador Ratinho Júnior fazer a engorda da praia em Matinhos, construir a ponte, duplicar a PR que liga Matinhos à Praia de Leste, se as cidades não aprovarem um plano diretor capaz de possibilitar o desenvolvimento local. Gente, para você que está assistindo o vídeo, a cidade de Matinhos deve ter aí 8 mil residências habitadas anualmente. 8 mil residências. Dessas 8 mil residências habitadas, 2.500 recebem cesta básica para poder se alimentar. 2.500 cestas básicas são distribuídas em Matinhos, numa cidade de 40 mil habitantes. Tirando em média 4, 5 pessoas por residência, nós temos hoje mais de 25% da população de Matinhos sobrevivendo porque recebe cesta básica. Isso significa que a gente não tem emprego. Isso significa que Matinhos não se desenvolveu para atender a demanda do crescimento populacional do litoral do Paraná. O governo do estado do Paraná, de alguma maneira, precisa sentar com os prefeitos, com os gestores, com os vereadores e exigir uma contraprestação. Afinal de contas, você pode pensar, mas aí é o estado se metendo no município? Não, nós somos a praia do estado do Paraná. Quando a gente deixa de se desenvolver, todo o Paraná sofre. Quando a nossa região não se desenvolve, o Paraná não se desenvolve. Quando nossa região não se desenvolve, o paranaense não tem praia para final do ano. Nós não podemos continuar sendo uma região que não se desenvolve num estado que tem Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, num estado que tem Ponta Grossa, num estado que tem Curitiba, com tanto desenvolvimento. Governo do estado do Paraná, parabéns pela execução da ponte. Mas nomeie uma comissão, sente com os prefeitos dos municípios do litoral e exija uma contraprestação de desenvolvimento. O litoral não pode ser só a engorda e a ponte. O litoral precisa crescer. Talvez um parque industrial. Matinhos tem um lugar onde ia ser construído o hospital. Matinhos ainda não tem hospital. Por que não um parque industrial, de indústria limpa ali naquele lugar? Onde a gente pudesse atrair indústrias de confecção, fábricas de vidro. Matinhos precisa de desenvolvimento. E governador, você sabe como fazer. Eu vou ficando por aqui. Abraço e parabéns pela ponte.